Saudações antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre o segundo episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão. E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta, ou seja, bem-vindo pela primeira vez se você está chegando aqui agora. Vídeo saindo super atrasado, esse já é o terceiro vídeo que eu gravo, espero que seja o último, porque dá trabalho. Eu vou fazer esse vídeo mais ou menos do mesmo molde do outro vídeo. Não quero editar esse vídeo, então não vou adicionar imagem, não vou adicionar trecho nem nada, porque não vou ter tempo hábil para isso. Então vai passar com erro, vai passar com um monte de coisa mesmo. Vou ficar olhando aqui pro lado porque é onde está o meu roteiro, tá bom? Para eu não esquecer de falar nada com vocês. E vamos parar de enrolação, vamos embora. É o seguinte, o que a gente vê nesse episódio é as consequências do que a gente viu lá no episódio passado, né, do episódio de Sangue e Queijo, e que a gente vê que tem um caos instaurado ali, principalmente na parte do Conselho dos Verdes ali, né. Então a gente percebe, por exemplo, que o Aegon, ele não é um personagem como o Joffrey, né, ele é bastante diferente do Joffrey. A gente já tinha notado isso pelo primeiro episódio, eles tinham pintado um pouco como se ele fosse parecido, né, mas ele já mostra que ele é bastante diferente. Porque o Joffrey, ele não sentia nenhum tipo de amor, nenhum tipo de sentimento bom por nenhum outro ser vivo, pelo que a gente via, enquanto isso o Aegon, ele parece que tem. O Martin, ele não gosta de escrever personagens que são bonzinhos ou malvados. Ele sempre fala que ele gosta de personagens cinzas, né? Então, ele nunca vai por um personagem que seja 100% uma coisa ou 100% outra coisa. São raros os personagens do Martin que são desse jeito. O Joffrey é um deles, é um personagem que é malvado. O Ramsay é outro, talvez a Shireen seja um personagem que é 100% bonzinho e tal. Então, a gente tem a bondade e a maldade normalmente misturados nos personagens, tornando eles personagens cinzas. Todos os personagens do Martin, a maioria, na verdade, são dessa forma. Isso vale para todos, inclusive para o Aegon. Então, não é como se o Aegon fosse malvado, como se ele fosse cruel, como se ele fosse a pior pessoa do mundo. Ele está numa situação ali onde ele não foi preparado para estar ali, ele está se esforçando para ver se ele faz o melhor e ele não está preparado para aquilo, entendeu? Então, ele vai cometer uma série de erros, ele vai fazer um monte de coisa que a gente vai achar errado, mas ele não foi preparado para isso em nenhum momento, e ele não tem apoio de ninguém ali. Mas a gente vê que ele tem sentimentos pelos filhos dele, e a gente vê também que existe algum sentimento dele para a irmã dele, que é a mulher dele, a Helaena, porque quando eles se encontram, existe ali, segundo o por dentro do episódio, que é uma espécie de... é um vídeo que eles fazem com os atores, com os produtores, os roteiristas, os diretores, explicando o que eles queriam passar com algumas cenas, com algumas coisas que aconteceram no episódio. E eles dizem que naquela cena o que eles queriam passar quando o Aegon encontra a Helaena era que os dois sabem o que o outro está passando. E nessa cena, inclusive, tem um furo de roteiro absurdo, que é a Helaena andando sem um guarda real. É um furo de roteiro porque depois que isso aconteceu, não faz sentido nenhum a rainha estar sem a guarda real colada no cangote dela o tempo todo. Então, eles deixaram passar essa cena aí, sem colocar a guarda real pra junto dela. São vários cavaleiros da guarda real, tá? Então, por mais que, por exemplo, o Eric, eu não me lembro se nessa época, na hora do episódio, nessa hora dessa cena, se ele já tinha ido, mas por mais que o Arik, aliás, tenha saído, você tem outros, né? Então, a guarda real precisa estar sempre acompanhando a família real. Fotografia desse episódio muito boa. Fotografia, toda vez que você olha para uma imagem no cinema, numa série e tal, você fala, caramba, que imagem bonita. Aquilo foi pensado, o posicionamento da câmera foi pensado, o jeito que você coloca os atores, você posiciona, tudo aquilo ali foi pensado para ficar bonito. Para que quando você veja aquilo ali te passe uma mensagem, mesmo que seja só para ser bonito, né? Tem muitos filmes aí que a gente vê que tem várias imagens bonitas, em que a fotografia é muito bonita, né? E nesse episódio a fotografia tava 10/10, destaque para duas cenas, a cena do Aemond, quando ele coloca a moedinha que fica no olho dele, essa cena representa que era para ter sido ele quem devia ter morrido ali, e não a criança, né?
Em Game of Thrones, o pessoal tem o costume de colocar coisas nos olhos depois dos mortos, né? Então a ideia era essa. E lá na Helena também, quando eles estão no cortejo fúnebre também, a fotografia de toda aquela cena é muito boa. Bom, tem que citar algumas diferenças que a gente tem da série para o livro. A série está caminhando bastante para coisas muito diferentes do que a gente tem no livro. Primeiro porque a série, ela decidiu fazer uma luta de bonzinhos contra malvados. Então a gente tem paralelos definidos sempre, onde a gente vai ter o que os negros fazem e o que os verdes fazem, né? Então a gente sempre vai estar estabelecendo esses paralelos entre esses dois lados. A série decidiu que a Rhaenyra, ela era boazinha. Como eu falei, não existem personagens 100% bonzinhos ou malvados na obra do Martin, mas a série tá indo por esse caminho, onde a Rhaenyra diz que ela nunca mandaria matar uma criança, onde ela diz que nunca condenaria um inocente, essas coisas assim. Isso é completamente inverdade nos livros. Tanto que o Daemon faz todo esse lance, ele age sozinho, mas não existe nenhum tipo de represália contra ele, porque afinal de contas isso é uma guerra. E a Rhaenyra não é um personagem bonzinho, ela é um personagem cinza como todos os outros personagens do Martin. Então não existe isso dentro dos livros. Da mesma forma que não existe essa divergência de pensamentos entre a Rhaenyra e o Daemon. A ideia é que os dois, eles são a mesma pessoa, dividido em dois corpos, entendeu? Os dois são o caos do fogo do dragão. É por isso que a união desses dois personagens, ela é tão importante para a história de Westeros, porque a união dos dois muda a história de Westeros e inclusive muda o destino todo da guerra. A guerra que vai acontecer lá em Game of Thrones mesmo, a guerra que o Jon Snow é o príncipe que foi prometido. Então, são personagens que têm um pensamento muito parecido, eles são muito próximos um do outro em pensamento e tal. Então não existe essa divergência lá. Não existe também essa parte toda da espetacularização da morte do Jaehaerys. Não tem nada disso nos livros lá. É guerra, basicamente, então acontece essas coisas. Toda essa parte, desde o episódio 9, quando o Aegon é coroado e tem aquela parte lá da morte do Lucerys, etc. Tudo isso daí, do episódio 9 até agora, são 10 páginas do livro. Então, é pouco conteúdo. A gente está falando aí de 4 episódios. Então, 10 páginas geraram 4 episódios. Eles tiveram que inserir muita coisa. Muita coisa pode ser boa e muita coisa pode ser ruim. Na minha opinião, a maioria é ruim. Mas eles estão inserindo essas coisas aí. Outro ponto também que eu queria falar sobre essa parte de paralelos, a gente tem a Rhaenyra e a Alicent como dois opostos ali que a gente vê, né? Não existe uma oposição entre a Rhaenyra e a Helaena, por exemplo, ou entre a Rhaenyra e o próprio Aegon. É muito difícil a gente ter essa oposição. Essa oposição ela acontece entre a Rhaenyra e a Alicent, porque as duas eram amigas de infância. Então a gente sempre vai ter isso daí. Oposição como mães, a gente vê a Rhaenyra sendo retratada o tempo inteiro como uma boa mãe. Ela tá sempre ali acolhendo os filhos dela, ela tá sempre, quando eles precisam, confortando eles, dando bastante amor, bastante carinho, estando ali para quando eles precisam. Então quando o Jaehaerys volta, ele tá triste, a mãe dele vai lá, abraça ele, conforta ele. Então, quando no meio da guerra tá acontecendo todas aquelas coisas, a Rhaenyra ainda tem tempo para ficar com o Aegon e com o Viserys, os filhos dela com o Daemon, para brincar com eles. Enquanto isso, a gente vai ver que a Alicent, ela não cuida dos filhos dela praticamente. A gente tem 2 cenas que a Alicent cuida dos filhos dela. Primeiro, quando ela tá com a Helaena, que a menina tá mexendo num inseto lá, e aí ela tá ali do lado. E outra cena, quando arrancam o olho do Aemond e ela fica puta da vida e ela quer vingança. São essas as cenas. É mais uma coisa política do que de fato uma coisa de mãe. O Aegon precisa dela, a Helaena precisa dela, o Aemond precisa dela, ela nunca tá lá por eles. O Aemond tem os problemas com a mãe, por isso ele tá lá no bordel com uma mulher mais velha, fazendo a figura de mãe. A Helaena não parece poder contar muito com a mãe dela também. Nesse episódio, inclusive, ela é forçada a ir pro cortejo. Lá, a mãe dela até tem algum cuidado com ela, mas muito pouco. E o Aegon, quando tá ali chorando, desesperado, precisando de ajuda de alguém, a Alicent, ela não dá o suporte para ele. Então, a gente tem essa oposição. E outra coisa que a gente tem oposição também é o comportamento, principalmente sexual, das duas, da Rhaenyra e da Alicent, porque a gente vê que na primeira temporada a gente tinha um episódio, teve um episódio, se eu não me engano, o episódio 4, quando
A Rhaenyra e o Daemon saem pela cidade, e aí a gente tem a oposição que é justamente a Alicent sendo obrigada a cuidar do marido, dar banho nele, mesmo ele estando todo carcomido. Depois ela quer dormir, mas o rei não quer fazer novos herdeiros. Então ela é obrigada a ir lá, eles mostram que ela não tem prazer nenhum naquilo, que é uma obrigação como mulher, como rainha, que ela tem que seguir. Então ela tem todo esse fardo em cima dela. Enquanto isso, a Rhaenyra, ela faz o que ela quer, ela anda pela cidade, depois ela fica com o tio dela, depois ela decide que ela vai ficar com o guarda real e assim vai. E agora a gente tem o inverso. A Alicent, ela já não tem mais todo esse fardo em cima das costas dela, então ela fica tranquila, ela pode fazer quantas vezes ela quiser, a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. E a Rhaenyra não. Ela tá passando por muitos problemas, ela tá passando por várias situações, o marido dela saindo, indo para Harrenhal para resolver coisa de guerra, então ela tem um distanciamento dessa parte aí, então eles inverteram as situações da temporada passada para essa. Mais uma coisa importante, os bastardos Targaryen. A gente vai ter um arco bastante importante dos bastardos, eles são importantes. Não importa muito em alguns deles quem são os pais, alguns podem importar, mas outros não. Então a gente já viu 2 deles pelo menos, e o lance é que, em algum momento, nos livros, não sei como vai ser na série, o Jacaerys ele percebe que ele tem vários dragões para ser montado e ele não tem muitos montadores. Então, ele lembrando-se que os Targaryen gostavam de ir para um bordel, gostavam de fazer uma festinha, provavelmente teriam o que eles chamam de sementes do dragão, que são bastardos Targaryen, que têm o sangue do dragão, portanto podem montar em um dragão, mas eles não têm o nome Targaryen. Então a ideia é chamar essa galera. Então, eles que têm um monte... A maioria dos dragões estão com os negros, né? E os outros dragões que estão lá com os verdes, eles já estão todos com montaria já, né? Então, eles não têm dragões para oferecer. Então, começa aí essa campanha. Provavelmente a gente vai ver esse arco nessa temporada ainda. A gente já viu 2. A gente viu o Adam, que é Adam de Casco, que é o irmão do Alyn, que a gente viu também. O Alyn é o careca. O Adam é o que tem as rastas, né? Então, a gente viu ele olhando lá, quando ele tá pegando conchas e pega um caranguejo também, ele vê que tem um dragão. Aquele dragão é o Fumaresia, que é o dragão do Laenor. Isso, nos livros, não tem muita diferença, mas na série pode ter uma diferença muito grande, porque na série o Laenor, teoricamente, não morreu. Então, se o Adam consegue montar naquele dragão, significa que o Laenor morreu, porque um dragão não aceita 2 montarias ao mesmo tempo. Então, tem algum significado na série o Adam conseguir montar o Fumaresia. E outra semente Targaryen que a gente vê é o Hugh Martelo, ou Hugh Hammer, como ele é chamado no original, que é o ferreiro que lá no primeiro episódio fala pro rei que ele precisa ser bem pago e etc. E o rei concorda, fala, não, a gente vai te dar essa grana, mas ele ainda não viu a cor da grana. Nesse episódio a gente vê ele com a filha dele aparentemente doente. Aqui ele é uma semente de dragão também, ele é um dos personagens muito importantes, e ele monta um dragão muito importante também, que a gente vai ver mais pra frente o que vai acontecer. A gente tem outros personagens também. Uma das sementes de dragões eu acho que não vai ser colocado pra gente ver na série, ela vai ser quebrada entre outros personagens, que é a Netlis, que montava o dragão chamado Ladrão de Ovelhas, e ela tinha cabelos negros, e eu acho que essa característica de cabelos negros foi pro Adam, que, se eu não me engano, nos livros tem o cabelo platinado, igual os Valyrians / Targaryen normalmente. Então, eu acho que ela vai ser quebrada. Ela tem outras partes importantes também, que ela participa da guerra, todas as sementes são importantes. Então, a gente vai ver, provavelmente, ela sendo desmembrada em outros personagens aí que a gente vai ver mais pra frente. Mais uma coisa, Daemon Targaryen, que foi citado pela primeira vez, né? Na temporada passada a gente tinha sentido falta dele. O Daemon, ele tem mais ou menos a mesma idade do Jacaerys, ele é 1 ano mais novo nos livros, ele é o último filho da Alicent com Viserys. Ele foi para Vila Velha e lá ele é escudeiro do Lord Hightower, né? O Armand Hightower. Então, ele tá lá e é essa referência que o Otto faz. Ele fala, lá em Vila Velha você tem um filho que vai seguir melhor as ordens. Ele... Como eu falei, a idade dele é bem parecida com a do Jacaerys, então ele tem um dragão, e o dragão dele é mais ou menos do mesmo tamanho do Jacaerys, então é um dragão grande, é um dragão que faz a diferença. O nome do dragão é Tessarion, e o Tessarion é bastante importante
Então, muito bom terem citado ele, porque significa que a gente vai ver o Daeron mais pra frente, não sei se nessa temporada ainda, mas o fato dele ter sido citado significa que o arco dele, que é um arco importante, vai ser preservado. E por último, falando sobre os irmãos, o Eric e o Warwick, foi bem parecido com o que é nos livros. Nos livros o Cole tem a mesma ideia, o Warwick ele consegue entrar ali em Pedra do Dragão sem ninguém perceber, só que o que acontece é que o Eric e o Warwick acabam se encontrando num salão. Meio que sem querer, o Warwick entrando, quando os dois se encontram, já entendem o que está acontecendo. E no livro que a gente tem, que conta os detalhes da Dança do Dragão, ele não é um livro definitivo, de forma que ele não fala os pontos de vista dos personagens que a gente tem, como por exemplo tem na trilogia, aliás, trilogia não, na saga principal, onde a gente tem um ponto de vista, então a gente sabe o pensamento da pessoa, a gente sabe o que fulano falou pra ela e etc. Aqui não, aqui são fontes, é como se fosse um livro que foi contado por outras pessoas, e não pelas pessoas que estavam vivendo aquilo naquele momento. Então duas fontes contam sobre a batalha do Eric e do Warwick, uma é a mais poética, que é o que a Sansa fala nos livros também, que fala que quando os dois irmãos se viram, os dois entenderam o que estava acontecendo, o Eric percebeu que o Warwick estava indo lá fazer, ele puxa a espada e ele fala pro irmão, eu te amo, irmão. E o outro irmão puxa a espada e também fala, e eu amo você, irmão. E os dois começam uma batalha singular que dura por mais de 1 hora, os dois vão desferindo golpes um no outro, até que os dois acabam morrendo abraçados e com lágrimas nos olhos. Esse daí é o relato bonitinho. O outro relato que a gente tem, ele já não é bonitinho. Dizem que os dois irmãos se encontraram, a batalha foi super rápida, um irmão amaldiçoou o outro, chamou o outro de traidor, enquanto que um deu uma espadada de cima para baixo, o outro puxou um punhal, puxa a capa do outro, enfia na barriga, e aí o Warwick morre na hora, enquanto que o Eric ele continua vivo por mais 4 dias agonizando e xingando o irmão dele o tempo todo. Então a gente não sabe qual dessas duas versões é a verdadeira. A versão que a gente tem na série é uma versão meio que intermediária, né, entre esses dois. A batalha foi meio rápida, mas não teve palhaçada e os dois sentiam muito por ter que estar ali lutando. Então foi meio que uma versão intermediária e eu achei que ia estar mais pra frente, porque o livro, essa cena no livro tá um pouco mais deslocada pra frente, mas não faz muita diferença ela tá onde ela tá e achei interessante. Vou fazer um vídeo falando sobre o que vai acontecer no próximo episódio. A gente tem o trailer sempre, a gente tem coisas bastante importantes vindo por aí e espero que até sábado saia esse vídeo. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado e até a próxima.